Gênesis, capítulo 31. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era de nosso pai e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Versículo de número 3. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, a tua pátria, e eu estarei contigo. Versículo de número 20. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão arameu, não deixando suspeitar que fugia. Versículo de número 12. Eu sei que estou retornando. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Versículo 13, e a gente conclui. Eu sou o Deus de Betel. Vamos juntos no 3? Eu sou o Deus de Betel. 1, 2, 3. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te para a tua parentela. Os crentes que amam a Bíblia vão dizer glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Faça isso com mais alegria. Misture com glória, misture com aleluia. No livro do Gênesis, capítulo 28, o povo de Israel vai viver o seu primeiro exílio, figurado na vida do seu principal patriarca. O principal patriarca de Israel não é Abraão. Abraão é o principal patriarca espiritual. Mas numa linha patriarcal, Abraão vai gerar 2 filhos, sem contar os filhos de Quetura: Isaac e Jacó. Perdão, Isaac e Ismael. E Deus vai escolher Isaac vai gerar 2 filhos, Jacó e Esaú. Deus vai escolher Jacó. A partir de Jacó, o ramo da confederação tribal, 12 tribos, flui sem que Deus rejeite mais ninguém. Então, o ponto de partida pode ter sido Abraão. Deveremos considerar também, sem que nós, enquanto igreja, não temos uma visão profunda sobre ele, mas o judaísmo é importantíssimo, porque é da linhagem dos semitas que Abraão vem. Mas a partir de Jacó, Deus não rejeita mais. Deus elege aquele tronco fixo para sair dali as 12 tribos. Então Jacó é o principal patriarca no sentido nacionalista, não espiritual.
nação de Israel, inclusive, passa a ter o nome que tem por causa de quem? De Jacó, que teve o seu nome mudado. E Israel que vai viver uma série de exílios e perseguições. E eu gosto sempre de dizer que não tenho conhecimento geopolítico da situação de Israel hoje. Então, tudo que eu digo, eu estou dizendo sobre o Israel espiritual e as promessas que o Deus da Bíblia fez, independente dos caminhos que eles tomem ao longo da história. Eu não sou louca para me opor ao que o Deus de Israel disse sobre Israel. Os corajosos estão fazendo isso, mas eles são muito corajosos, eu sou fraquinha. Quando Jacó foge da casa do seu pai Isaac, porque foi uma fuga, é a primeira vez que Israel foge para não morrer. Depois disso, teremos o exílio egípcio, que é quando Israel foge, aspas, para não morrer de fome. E ao longo da história, alguns exílios. Vivendo então Israel, o último momento que observamos agora, onde eles precisam ainda lutar pela permanência de um Estado e pela permanência em uma terra. Até aqui todos estão entendendo? Digam aleluia. Aleluia. Jacó sai da casa de seu pai, fugindo de Esaú, mas com algo esquisito acontecendo. O quê? Fugiu de Esaú, com Esaú vendo que ele estava fugindo e sabendo o endereço para o lugar onde ele estava indo. Eu nunca vi alguém fugir e a ameaça ou o ameaçador saber para onde a pessoa foi. Isso revela um tipo de autoridade divina que cerceia perseguidores que sabem o endereço, Meu Deus. mas não ousam alcançar o acesso. Eu estou dizendo que Esaú viu Jacó sair. Eu estou dizendo que Esaú soube para onde Jacó foi, mas estou dizendo que o Deus de Israel no primeiro exílio já deixou claro: saberão onde o meu povo está, só não poderão destruí-los, porque eu não permitirei que isso aconteça. Você consegue compreender que esta noite Aleluia. demônios sabem aonde estamos? Meu Deus. Feiticeiros sabem aonde estamos? O endereço da Devip não está escondido a ninguém no mundo físico, que dirá no espiritual. Meu Deus. Salmo de número 23. Preguei lá na igreja do pastor Arão e da pastora Cris. Ó, preparas uma mesa perante mim. Aonde? O que o salmista está dizendo é: eles estão de pé me olhando, eles estão de pé me estreitando, eles estão de pé querendo me engolir, mas eu sento com o meu amado, como pelo tempo que eu quero, porque há um limite entre eu e eles. Faz assim com a tua mão agora para frente. E se você puder entrar no meio desse manto de glória, perceba que tem uma cerca aí.
Késia, aquele pedacinho daquela canção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e assim onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Senhor. O que Ele faz? Ele me livra e da peste perniciosa. Nem seta, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole. Para terminar, se for fiel, eu vou ver céu. Jacó pega a única coisa que ele tem, ele vai contar isso em outro momento, um cajado. Um cajado. Sai em direção à Mesopotâmia para procurar a família de sua mãe. E Deus está procurando por ele. Mas quem está viajando sozinho, quem está viajando atribulado, quem está viajando querendo chegar, não gosta de parar. Não gosta de parar. Eu sei do que estou dizendo, porque viajei de carro pelo Brasil por 12 anos. Você para porque você tem que parar. Mas se você pudesse, você não pararia. Só que no caso do Eliomar, que não gosta de dirigir à noite, que dirige de 5 da manhã, 4 da manhã, até a hora que for, mas o sol caiu, não gosta, o relógio dele é o tempo. Escureceu, ele para. Parece com Jacó. Em que sentido? Não havia segurança para viajar à noite. E Jacó sabe disso. Quando ele está chegando na altura de um lugar chamado Luz. Qual é o nome do lugar? Luz. A luz apaga. Eu vou ler para você perceber que o que eu estou dizendo aqui em Gênesis capítulo 28 não é uma ilusão. E chegou a um lugar onde passou a noite, vírgula, porque já o sol era posto. Porque junto e não separado, para justificar a sentença. Se o sol não se esconde, Jacó segue. Mas porque o sol se escondeu, Jacó parou. Você pensa que o sol se escondeu por azar. E o espírito da profecia de Cristo, pela palavra, nos orienta que Deus tinha um encontro em luz com Jacó. E apagou a luz em luz para falar com Jacó. É quando o amigo deixa de ser amigo para Deus falar. É quando a provisão deixa de ser provisão para Deus falar. É quando a habilidade deixa de ser habilidade para Deus falar. Que Ele apague quantos interruptores Ele quiser. Mas eu não quero perder a voz dele jamais. Jacó pegou uma pedra, por quê? Porque era a única forma de um cavalo não pisar na cabeça dele. Eu disse que era perigoso viajar durante a noite, mas eu também sei que haviam pessoas que desafiavam o perigo, inclusive pondo em risco a vida de outras pessoas, trafegando à noite. E quando não, animais perdidos no caminho. Então ele coloca a pedra de uma maneira que o cavalo terá que topar com ela. E topando com ela, o cavalo até cai, mas se lança adiante e não fere. Ele pega uma pedra e deita. E segundo o texto sagrado, ele estava indo para Arã. Arã.
Arã haveria de ser sua primeira casa. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Porque filhos solteiros que moram com os pais têm casa, mas não têm casa. Vocês entenderam? Quando a gente casa, a gente chega e pede assim: posso mexer? Posso abrir a geladeira? Aí o pai diz assim: minha filha, isso aqui é sua casa. Mas quando você era adolescente, você dizia assim: não quero fulano aqui não. Chata essa visita, dorme na minha cama. Aí o pai dizia assim: ah, mas vai vir, porque a casa é minha. Estão falando muito sério agora, não é a primeira casa. É em Arã, quando ele se casar, que ele terá a sua primeira casa. Só que, se você perceber, a primeira casa de Jacó não foi com Labão. Porque se aquela pedra se torna o lugar do abrigo, aquela pedra também se transforma em casa. É a primeira vez que Jacó está construindo algo para ele. E enquanto ele está construindo algo para ele vai aprender que as nossas primeiras construções nunca deveriam ser para nós. Antes, elas deveriam ser entregues a Deus primeiro. Segunda coisa que Jacó vai ensinar é que ninguém deve partir para o casamento sem antes ter construído a sua primeira casa. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Não corte esse vídeo não, você que é malvado. Porque eu casei sem ter casa própria. E não é sobre isso que eu estou falando. A casa que Jacó construiu ali foi espiritual. E tem mocinha feliz porque o cara já tem carro. Feliz porque ele já tem apartamento. O que ela não sabe é que é uma tragédia na vida casar com quem ainda não construiu casa de relacionamento com Deus. Delébia, Shuriande, Plovas. Antes de você perguntar para o pretenso genro se ele já tem casa, se ele já tem carro, pergunta se ele já recebeu o batismo no Espírito Santo, pergunta se ele já concluiu a leitura da Bíblia, pergunta se ele já se inscreveu na escola bíblica dominical, pergunta se ele já está servindo com alegria a liderança que Deus deu a ele, pergunta quantas horas por semana ele ora. Não estou dizendo por dia, não, que é exagero. Por semana. Tem gente sofrendo coisas que não deveria sofrer, porque vive uma vida materialista, secularista e nada espiritual. Casa e comida para nossa filha nós damos. A gente tem que saber se o indivíduo, além de casa e comida que nós já damos, se ele tem alguma coisa a acrescentar nas construções espirituais. Deitou e sonhou. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deitou e sonhou. Eu vou ler. Estava assim. E sonhou. E fez o quê? E fez o quê? Sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência.
Vou dar um salto para o versículo abaixo para a gente não se deter em outro campo. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Agora foca na promessa. E te farei tornar a esta terra. Mais um pouquinho comigo. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Isso aqui não é sobre salvação, isso é sobre possessão. Ok? Não é salvação, é o quê? Possessão. Não é salvação, é o quê? Possessão. Faz assim com o seu braço. Assim, assim, assim. Não assim. Não, não é assim, é assim. Sabe quem está de braço contigo? Quem disse assim: eu não te deixo até que haja cumprido o que te tenho falado. É claro que o atributo incomunicável de Deus, a onipresença, a onisciência, a onipotência, o coloca constantemente ao lado daqueles que Ele deseja estar, porque atributo de Deus que toca na volição não é atributo de Deus. Explica, pastor, eu explico. Volição é vontade. Deus pode estar em todos os lugares, pode, mas eu não acredito que Ele queira estar nesse momento num quarto de motel, aonde um crente está praticando prostituição e adultério. Ele tem volição, ele fica onde quer, ele vê o que quer, ele trabalha como quer. Acerca da tua vida, ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas acerca da tua promessa, chega aqui, Fernandinha, acerca da tua promessa, ele está dizendo assim: enquanto eu não cumprir tudo. Isso aqui é possessão. Rebaixai. Salva Fernandinha já é. Templo do Espírito Santo ela já é. O que Deus disse para Jacó é: te seguro aqui até cumprir a última palavra que eu te prometi. Diga bem alto: que sonho lindo. 1, 2, 3. Que sonho lindo. 1, 2, 3. Que sonho lindo. Ele teve um sonho. E o sonho que ele teve era este aqui. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. Primeiro sonho de Jacó. Primeiro sonho de Jacó. Não vai ser o último. Primeiro sonho de Jacó. Inclusive, ele vai gerar um sonhador. Porque quem sonha gera sonhadores. Primeiro sonho de Jacó. Primeiro sonho de Jacó. Escada. Céu. Anjo e Deus. 4 palavras-chave. Escada. Céu. Anjo e Deus. Se eu estivesse numa igreja como convidado, eu jamais faria a observação que vou fazer agora, porque não é ética. Eu não tenho tempo para discorrer sobre esses 4 pontos, porque isso demandaria um estudo de alguns minutos, e é óbvio que num encontro maravilhoso como esse, a gente não pode se aprofundar em detalhes de palavra a palavra. Na igreja dos outros, nunca diga que o tempo é pouco, porque não é educado, tá bom? Mas aqui, como não tem ninguém controlando o meu tempo, eu posso explicar que tempo não tenho, ok? Escada. Anjo, céu, Deus. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: escada, escada, céu, céu, anjo, anjo e Deus. e Deus. Que sonho lindo. A escada não veio da terra para cima. A escada desceu do céu. A escada desceria do céu. E Jesus disse isso: ninguém vem ao Pai se não usar a escada. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Não é uma escada do chão para a terra, do chão para o céu. É uma escada do céu para a terra. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pastor não leva ninguém a Deus. Dinheiro não leva ninguém a Deus. Maneirismos não levam ninguém a Deus. Livros não levam ninguém a Deus. Mas Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. 5 observações. Tudo que eleva o homem só pode vir de cima. Isso que a escada dizia. Mas a escada não é para ele descer. É para quem deseja experienciar e subir. As coisas não são decididas aqui embaixo. As coisas são decididas lá em cima. Por isso que os anjos vêm aqui, mas sobem de volta na visão. Os anjos vêm aqui e sobem de volta na visão. Os anjos vêm aqui e sobem de volta na visão. Você estará diante de um juiz. Você terá diante de um advogado. Você estará diante de um médico. Você estará diante de alguém do Ministério Público. E você está acreditando mesmo que aquele papel que está na mão dele, ele poderá decidir alguma coisa. O que você não entendeu é que nada na esfera humana passa sem que antes esteja decidido na soberania divina. Pastor Jefferson Coelho, exímio pregador, em quem não segue está perdendo. Tem que seguir o pastor Jefferson nas redes. Nem que seja o carimbo de eu permito. Nem sempre é o carimbo de eu aprovo. Mas no mínimo eu permito. Olhar para a escada é saber que a gente se conecta com gente na terra para conhecer o que o céu decidiu na esfera espiritual. Não, pastor, não, eu sofri uma injustiça e eu tenho certeza do quê? Que Deus saiu do trono e deixou a revelia? Ou você consegue entender além do que os teólogos liberais entendem? Para eles, Deus está no controle do plano da salvação e nada mais. Para nós, que ainda somos crentes, Deus tem a terra na palma de sua mão. O que é milagre é quando ele entra na esfera natural com uma ordem espiritual. O homem treme com a caneta e não sabe por quê. Deixa eu lhe entregar algo. Tem gente que vai vir chorando de raiva para te entregar um sim. Porque não aproveita e dá um não? Porque não pode. Diga bem alto: escada, Escada. céu, Céu. anjo e Deus. O Senhor estava em cima dela para ficar claro: a escada não está abandonada. Tem pastor arrogante tomando conta dessa escadinha aqui. Entra, não entra, corto, não corto, aqui não entra mais. Tudo que o cara tem é uma escadinha dessa aqui para cercear quem ele gosta e não gosta. Tem empresário que tem uma escadinha dessa assim na porta da empresa, uma escadinha dessa. Lá, aqui é bonitinho, aqui é santa, mas lá uma escadinha fuleira, da entrada da empresa dele. Aí ele diz assim: aqui nunca, aqui não. Irmão, brincar de poderoso com escadinha da terra, os meninos adoram fazer isso. Meu Deus. Por isso que a gente amava a brincadeira do vivo e do morto, não é?
Por isso que a gente chamava a brincadeira do bem chique, bem chofrade, não é? Tudo que o seu mestre fizer, faremos todos. Tem pastor, tem empresário, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem marido, tem crente, tem diácono, tem obreiro, brincando de tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Deixa o garoto brincar, porque a escada que define tudo tem um dono de pé na ponta. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado e grita uma boa notícia para ela: a escada não está abandonada. A escada não está abandonada. Grita para ela: a escada não está vazia. A escada não está. No futuro templo terão leões nas beiras dos degraus, mas quando Israel ainda era Jacó e não tinha nação constituída, Deus já havia aparecido na beira da escada para dizer: os políticos mandarão lá, os presidentes mandarão lá, os professores mandarão lá, pastor equivocado manda lá. Agora nessa escada aqui, quem manda sou eu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pega na mão de alguém, grita para essa pessoa e fica tranquilo. Fica tranquilo. Você conhece esse refrão, Kézia? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Em Deus espera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Mantenha a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Oi, João Minécia. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse. Acordou e declarou sem pausas. Vou repetir porque eu tropecei. Acordou e declarou sem pausas: não sou eu, mas o lugar. Eu não sabia que Deus pode se aproximar tanto. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, é isto, que Deus poderia se aproximar tanto. O meu Deus, ele estudava nas tendas de Sem e de Éber. As tendas de Sem e de Éber eram tendas onde já se estudava, entre aspas, as doutrinas de Deus. O código de ética, de como as pessoas deveriam se comportar no mundo antigo. Sem é o filho de Abraão, filho de Noé. Quando a gente lê no texto, a gente aprende até quando é criancinha, qual é o nome dos 3 filhos de Noé, né? A gente fala o quê? Sem, Cã. Mas na verdade não era para ser assim. Era para ser Cã, Jafé e Sem. Sem é o terceiro, não é o primeiro. Mas no dia que ele decidiu cobrir a nudez do pai, Deus decidiu dar a ele um lugar de destaque. Tanto que é dos semitas que vão nascer os filhos de Abraão em diante. Então, Sem ainda vai pegar o nascimento de Éber, que é um dos netos. E os dois vão compor uma escola para estudar as coisas divinas. Isso não está na Bíblia, isso o Midrash declara, e eu só estou trazendo como uma adicional, porque não dá sentido doutrinário ao que eu estou dizendo. Doutrina só na Bíblia. Estou trazendo uma informação. Então, Jacó conhecia o Deus dos livros. É isso. Jacó conhecia o Deus das teorias. Meu Deus. Mas naquele dia,
Já pensou ter lido a Bíblia em 4 idiomas, mas só conhecer o Deus da página? Olha o texto e você vai entender. O texto diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e não sabia. Qual é a próxima sentença? Veja aí na Bíblia. E temeu. Temeu. Quantas vezes faltou o mínimo de temor em Jacó? Porque quem conhece Deus só de carteira de faculdade teológica, meu Deus, nunca vai saber o que é temor. Quem conhece Deus só pelas mensagens que copia e cola, nunca saberá o que é temor. Porque se faz tanta barbárie e se assume púlpito para pregar, porque tem o conhecimento, mas ainda não viu Deus de perto, e porque não viu, não tem temor. Jacó, na frente do pai, usa uma roupa que não é dele, usa uma pele que não é dele, usa um discurso que não é dele, serve uma comida que não é dele, e quando o pai pergunta como ele conseguiu ser tão rápido, ele chega no ápice da irreverência e diz: foi Deus quem mandou essa caça para mim. O homem sem temor usa uma roupa que não é sua, usa uma pele que não é sua, usa um discurso que não é seu, serve uma comida que não preparou, porque não pede vaso, rouba azeite das pessoas, e no final de tudo ainda tem a sem vergonhice de dizer: foi Deus quem me deu. Só que aquele que mentiu deslavadamente não sabe mentir mais. 1 de abril você não conseguiu brincar essa brincadeira, porque quem ganhou temor de Deus não sabe mentir mais. Você fala algumas verdades e as pessoas dizem: como é que você tem coragem de dizer que estava dormindo? É porque eu estava dormindo. Ah, mas seria mais bonito dizer que você estava ocupado. É, mas eu não sei mentir mais. Quem ganha temor de Deus perde a capacidade de mentir. Quem ganha temor de Deus perde a capacidade de mentir. Quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar. Vou construir mais nada para mim não, Deus me livre. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E está aberta a porta dos céus. Jacó começa uma nova vida com a porta do céu aberta. Vou repetir. Jacó começa uma nova vida com a porta do céu aberta. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Ele estava tão cheio pela experiência, que ele poderia ter pego o cajado dele, fincado na terra e abandonado lá como um sinal. Entretanto, ele não o faz. O texto diz: e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Eu tenho uma palavra para isto. Transforme o seu problema em marco. Vou explicar. Nas perspectivas espirituais, a pedra é casa. Nas expectativas naturais, a pedra é abrigo. Mas no fundo, ele só está deitado em uma pedra, porque perdeu tudo. Ele poderia estar deitado em casa num travesseiro. Quem usurpa uma bênção que não lhe pertence, perde até aquelas que o pertenciam. Ele podia olhar para aquela pedra e dizer: odeio pedras. Mas ele consegue fazer algo que eu oro no meu espírito para que você e eu consigamos fazer. Ele transforma
o que antes era símbolo das perdas, em um símbolo da sua aliança com Deus. Ele faz libação. O azeite é usado para consagração, especialmente por quê? Porque ele não se mistura com outros elementos. Consagrar-se também é dizer: recuso-me a misturar-me. Quando Jacó coloca azeite nas entrelinhas, ele está dizendo: este lugar para mim agora é marco. E diante da experiência que eu tive, eu recuso-me a misturar-me. Chamou o lugar de Betel. Orou pelo seu futuro. E foi embora. Eu quero dar um salto na história. Um salto de 21 anos. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Você ainda lembra do dia da sua conversão? Ou do dia em que você recebeu o batismo no Espírito Santo? Ou o dia que você voltou para Jesus depois de um tempo afastado? Ou o dia em que você confessou todas as mazelas da sua alma e se reposicionou? Quem aqui tem um marco com Deus vivo na mente? Perfeito. Eu acredito, possa ser que eu erre, que esses marcos que todos nós aqui temos não foram tão transcendental como foi o de Jacó. Eu não vi a escada, entendeu? O anjo, o céu, entendeu? Nós temos marcos, mas alguns desses marcos não são transcendentais. Um homem que vê isso aqui está obrigado a nunca mais esquecer do que viu. Ok? Se você puder, diga bem alto assim: vivendo o que eu já vivi. Vivendo o que eu já vivi. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Deveria ser impossível que eu esquecesse. Mas não é impossível. Rapidinho. Trabalhou 7 anos para casar com uma mulher. Nas núpcias descobriu que trabalhou por uma mulher e recebeu outra. Precisou assumir um contrato de mais 7 anos de trabalho para que após a semana nupcial de Léia ser concluída, ele poder tomar Raquel como esposa. Foram 14 anos de trabalho para ter que conviver num casamento com alguém que é quem você escolhe e também é quem você não escolhe. Esse dualismo se faz presente em muitas casas, fazendo com que homens e mulheres que tiveram um profundo relacionamento com Deus há alguns anos esteja vivendo agora uma fase de ofuscação das experiências espirituais. Porque quando você tem um problema fora de casa, você tem um problema. Mas quando você tem um problema dentro de casa, você tem um vale. Dualismo no casamento. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. 14 anos de trabalho mal remunerado, porque inicialmente só tem sustento para casa, porque no demais ele deve à mão. E por último, 11 filhos homens. A única menina mencionada é Diná, o que não exclui a existência de outras, uma vez que Diná não entrou mesmo na confederação tribal. Mas vamos colocar que sejam 13, um nasceu mais tarde, então são 12 em casa. Eu sei que você teve uma experiência muito forte com Deus, e eu não vou passar das 22 horas. Você teve uma experiência muito forte com Deus. Só que de repente você se viu num casamento cheio de dualismos. Você se viu diante de uma opressão financeira, tentando pagar a dívida, dar jeito em coisas. E você viu 12 filhos, ou 2, ou 1, ou 5, dependendo de você. Deus disse para ele: um dia eu vou te trazer de volta a Betel. Só que ele se desconecta dessa realidade. Porque ele tem problemas em casa emocionais gravíssimos. As duas não paravam de competir. Ele tem filhos que precisam dele. Ele tem um patrão sogro injusto. E ele vai tocando a vida. Só que um dia, perto de completar
21 anos, e eu já preguei algumas vezes dizendo 20, mas hoje eu aprendi de mais próximo e descobri que foram 21. Labão perturbou ele de um jeito, sabe? Trocando salário. Gente, não foi os 14 anos só, já estava no terceiro set. Eu quero dizer para você que o que Deus não faz no primeiro tempo, no segundo tempo, Ele pode decidir fazer no terceiro. Eu creio, Jesus. Ele estava tão cansado, tão esgotado. Ele chamou Labão e disse: vem cá, Labão. Vamos fazer um acordo? Porque eu tenho que ter alguma ovelha para mim. Como é que um homem no mundo antigo vai viver só trabalhando para alguém sem ter suas próprias ovelhas? Não dá para viver assim. A velhice ia chegar. Ele disse: as ovelhas que nascerem malhadas, salpicadas, ficam para mim. E as outras ficam para você. Aí ele deixa Labão ali, e Labão diz: eu concordo. Leia no texto, ele faz uma viagem de 3 dias. Para você não esquecer nunca mais, grite bem alto: viagem de 3 dias. Viagem de 3 dias. O que ele quer? Encontrar o Deus de Betel de novo. Ele volta desta viagem, coloca diante do tanque onde estão as águas varas de pé. No ato da conceição das ovelhas, ele coloca elas diante das varas. E algo extraordinário acontece. As ovelhas nascem malhadas e salpicadas. E ele está rico, vivendo o melhor tempo de sua vida. Deus vai atrapalhar o melhor tempo da sua vida. Eu vou repetir: Deus vai atrapalhar o melhor tempo de sua vida. Eu disse que não vou passar das 22 e não vou. Gênesis capítulo 31. Versículo de número 5. Sabe como está na sua Bíblia? Está assim mais ou menos. Ó. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como antes. Está assim na sua Bíblia? Por favor, veja aí. Está assim. Mas não está assim na Bíblia hebraica. E se eu só tivesse como referência a Bíblia hebraica, eu jamais trataria disso aqui. Porque eu creio totalmente na inerrância bíblica, a despeito de qualquer cultura que diga outra coisa. Só que eu estou evocando a Almeida Revista Corrigida de 1969. Essa sim explicou o que o judaísmo diz. Só que de 1969 para cá, outras versões tentaram buscar uma coerência entre substantivo, sujeito, preposição. Só que a Bíblia hebraica não busca isso, tá? Se não tem ponto, não vem. Aliás, nem tem. Se não estiver explicando ou ligando com uma sílaba, um sujeito não se põe, é como é. E em 1969, Almeida Revista Corrigida dizia assim: e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Para comigo não é como anteriormente. Deixa eu ler para você. Jacó está alarmado. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Chama as mulheres no campo, longe de Labão, para comunicar que precisa sair imediatamente dali. E ele explica por quê. O rosto do pai de vocês mudou. Mas não é
o rosto do pai de vocês mudou comigo. É para comigo. Ou, mais explicativamente, para mim. Eu achei a Camila mais magra hoje, mais bonita. Isso não quer dizer que ela chegou aqui e tentou me causar esta impressão. Estou falando de um fato real. Isso quer dizer que eu a vi assim. Jacó está dizendo, minha amiga Kézia, eu tenho que sair daqui. Porque a maneira que eu via o seu pai mudou. É isso que a Bíblia hebraica quer dizer. Só que eu tenho certeza que, tal como eu, você pode pensar que ele está olhando para o sogro, chateado com o sogro, e por isso ele quer ir embora. Mas não é isso. Ele quer ir embora porque ele tem medo da labanização. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso ir embora. Que conexão tem isso com Gênesis 28? Você vai saber agora, porque eu disse que vou terminar. Não vou ultrapassar as 22 horas. O que ele está dizendo é, nas entrelinhas, ok? Eu olhava para o seu pai. Eu achava ele materialista. Eu olhava para o seu pai e achava ele ganancioso. Só que eu percebo que com o tempo eu me labanizei. É esse o verbo que os hebraístas usam. Eu me labanizei. O que ele faz não me escandaliza mais. Ao contrário, eu estou querendo usar as mesmas armas dele. Enquanto você for resistência numa comunidade espiritual para um comportamento imoral, eu não ficaria. Mas se você acha, ainda faz um sentido. Enquanto você é o perseguido da sua empresa, que vive num esquema de corrupção e suborno, ainda faz sentido. Quando os palavrões que você ouve ainda te arrepiam, mas você precisa continuar trabalhando ali por causa do sustento da sua família, ainda faz sentido. Mas quando a conduta dessa gente passa a ser normal para a gente, nós estamos sendo labanizados. Para crentes eu diria, mundanizado. Está na hora de correr daí. Quem está comigo, diga aleluia. Mas como você entende, prova isso, Helena, como é que Jacó chegou a essa conclusão? As ovelhas já tinham se multiplicado, ele já estava rico, mas ele precisou chamar as mulheres para contar o que elas não sabiam. O que? Ele tinha tido um sonho, e foi por causa do sonho que ele usou esse elemento com Labão. Vem aqui. 31:10. Ele está conversando com as esposas e contando uma coisa que elas não sabem. 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Muito divino isso, né? Mas ele é sincero. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Ele disse, eu vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho. Ele sabia que era o anjo. Ele sabia que era anjo de Deus. E sabia que era sonho. Jacó! E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados. E por que Deus vai dar essa estratégia a ele? Está escrito no texto, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Ele está dizendo o seguinte: eu estou repleto de bodes listrados, pintados, malhados,
Porque ao invés de sonhar com anjos subindo e descendo, eu agora sonho com gado. Ovelha, nesse contexto, não é espiritual. Ovelha que é dinheiro. Diga para alguém que está do seu lado: dinheiro. Dinheiro. De dinheiro todos nós precisamos. Mas quando começarmos a perder a capacidade de sonhar com escada, Meu Deus. céu, anjo, Deus, para sonhar unicamente com sapato, cavalo, dinheiro, comida, viagem, a laje da casa. Percebe que eu estou ampliando para ricos e pobres? Porque não são só os pobres ou só os ricos que perdem a conexão da escada, que perdem a conexão do céu, que perdem a conexão dos anjos, perdem a conexão de Deus e começam a sonhar só com o que é terreno. Eu vou para o texto bíblico, porque meu irmão, pastor Eduardo, está aqui. E se eu não for para o texto, depois ele vai me corrigir. Ele vai dizer assim: então, mas não teve muita coerência aquilo. É porque eu falo para ele, ele fala para mim. Vem aqui, vai para o texto. Versículo de número 12. Eu tenho visto tudo que Labão te fez. Versículo de número 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta agora, sai dessa terra, torna para a terra da tua parentela. Sabe o que ele está dizendo para as mulheres? Enquanto eu sonhava com uma forma de lucrar, Deus me lembrou do meu antigo sonho. Eu afirmo isso porque Deus não disse a ele: volta para casa de Isaac. Isaac ainda era vivo nesse tempo. Levanta desse banco. Deus disse: volta para Betel. anos sem ouvir a voz de Deus. 21 anos. Estou ampliando, tá? Sem orar de novo em línguas. 21 anos. Sem chorar por uma alma. 21 anos. Sem uma madrugada de oração no quarto. Ele não percebe, mas ele está ficando a cara daquilo que ele recusa. Ele está ficando a cara do sermão que ele pregou, das coisas que ele pontuou no sermão, dizendo: não, 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 não. Agora ele está dentro do mesmo espaço. Vamos fugir, Raquel. Vamos fugir, Lia. Porque os meus sonhos mudaram. E eu não estranho mais o que o teu pai faz. O último momento da porção dobrada deste ano da conferência. Aqui na Devip, teremos outras conferências em outros lugares. Mas aqui na Devip, do ano de 2026. O chamado é: eu quero me reconectar com os primeiros sonhos que Deus me deu. Eu vou repetir. Eu quero me reconectar com os primeiros sonhos que Deus me deu. Eu poderia te chamar aqui na frente, mas eu não vou fazer isso. Se além de mim
houver alguém sinceramente preocupado com a mudança dos sonhos, se além de mim há mais alguém preocupado por já não se escandalizar com algumas coisas, coloque a mão no teu peito, como eu vou fazer. Eu quero continuar horrorizada com Labão. Eu quero continuar ligando para o meu irmão e dizendo assim: irmão, eu vi uma coisa terrível. Eu quero continuar dizendo a ele: Omar, coloca a mão aqui na minha cabeça, porque eu vi uma coisa hoje tão pavorosa. Porque o meu Deus é o Deus do meu pai que está aqui. O modelo de Jacó era Isaac. Mas o sucesso de Labão já estava roubando o coração dele. Pastores piedosos, crentes, e você olhando para malandro. Gente que caminha com Deus, que ora, que geme. E você se espelhando em quem vive de qualquer maneira. Eu quero olhar o rosto de Isaac hoje. Isaac na Bíblia é um tipo de Cristo. Helena, quando Jacó se tornou Israel, quando saiu de sob a liderança de Labão, o mundanismo não terá os nossos pés, o mundanismo não terá as nossas mãos, nem os nossos olhos. Eu ainda lembro do que eu sonhei.